Gente que faz pouco caso das pessoas, trata as pessoas de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer jeito, só que para elas tem que ser feito de forma impecável, elas são muito complicadas de lidar. E para isso precisamos aprender a identificá-las, para deixarmos elas interferirem o mínimo do mínimo em nossas vidas. Para que tudo dê certo nos nossos planos, e para isso a nossa conversa de hoje vai ser sobre sinais de pessoas arrogantes. O primeiro sinal de uma pessoa arrogante é que elas desprezam os outros. E será que tem alguém assim perto de você? Talvez você não sabia que elas são arrogantes. Pois é, essas pessoas fazem pouco caso da gente e por mais que às vezes nós estejamos bem melhores em algo em relação a elas, mesmo assim elas conseguem construir um cenário na cabeça delas e tentam transmitir isso para os outros, que a vida delas são 1000 vezes melhores do que a nossa. E quando isso acontece, paciência, precisamos deixar no mundo da ilusão os Peter Pan da vida. Elas são aquelas que qualquer novidade que contamos para elas nos despreza, pois se dizemos para elas que arrumamos um emprego, elas vão dizer que a empresa não presta, nós vamos ficar pouco tempo lá porque não temos tanta competência para ficar nessa empresa e por aí vai. Interessante que, às vezes, um sujeito ou sujeita dessa está desempregado. Tem gente que fica desprezando o passado dos outros, pois diz, na sua idade eu já tinha 5 carros, uma casa, mas interessante, nesse momento atual que a pessoa está falando e ela não tem nada disso, ou não é nem verdade que ela falou. Pura mentira, só para parecer que é melhor que os outros. Ou ela acrescenta coisas que não existem na verdade na história. O próximo sinal de uma pessoa arrogante é que elas têm necessidade de ser o centro das atenções. Elas não têm educação nenhuma, pois interrompe as pessoas, compara a vida dela com as pessoas. Porque ninguém pode ter ibope maior do que elas. Tudo é voltado para ela, pois a conversa tem que ser ela em todos os detalhes. E aí fica bem difícil conversar com elas, até porque o ego delas são muito grande. E todo mundo é pequeno para elas, todo mundo não presta. Ela é a mais inteligente da turma, lógico, na cabeça dela. E às vezes elas estão bem longe disso. Elas são mais organizadas, elas são as mais pontuais, as perfeitinhas, são as que entregam os melhores resultados, são as que têm tudo do bom e do melhor, e aí elas desprezam qualquer um que aparece no seu caminho, e é um erro que elas cometem, que às vezes tem gente que pode até ter uma vida inferior à da delas. Só que elas são muito felizes, só que na cabeça delas não. Só ela é feliz por ter a casa dela, por ter casa na praia, e às vezes a pessoa paga aluguel e é 1000 vezes mais feliz que ela, porque ela não é arrogante. E uma pessoa arrogante tem que ficar a todo momento provando que a vida dela é melhor, e isso cansa, desgasta uma pessoa emocionalmente, fisicamente, porque vive numa competição absurda e que nem existe às vezes, só na cabeça delas. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal é que elas têm dificuldades em aceitar críticas, e elas são bem complicadas, pois uma pessoa que não aceita críticas, como vamos ter uma conversa saudável com elas? Até porque ninguém é perfeito, ninguém faz tudo 100% da maneira correta, e é desses toques que precisamos às vezes, que precisamos acertar aqui, que precisamos acertar ali, e as pessoas deixam de evoluir, de crescer, se desenvolver porque não aceita conselhos. Elas são aquelas que estão fazendo a coisa do jeito errado, já percebeu que está fazendo as coisas do jeito errado, mas não querem aceitar publicamente. Se alguém contradizer, elas já se voltam contra a pessoa e fica nessa, enxugando gelo e perdendo tempo, energia e muito dinheiro às vezes. Você tem um caminho para chegar em um lugar mais rápido, por que não aceitar? Mas elas querem estar no controle da narrativa, no controle das ideias a todo momento. Por mais que ela perceba que a ideia dela não é tão boa assim, elas não vão querer mudar as coisas para não ter que dar o crédito para outras pessoas. E antes de ir para o próximo sinal, já deixe sua curtida. O quarto sinal é que elas têm uma exibição excessiva de conquistas, e talvez você tenha alguém assim na sua família que todo aniversário, todo almoço de família, eles estão lá exibindo as suas conquistas, quase esfregando na cara de alguém. Posta nas redes sociais todos os dias, fica repetindo para as pessoas toda hora a mesma historinha, e às vezes engraçado que são coisas antigas porque nada mais novo aconteceu com elas, aí ela fica exibindo, eu já tive tal carro 30 anos atrás, mas uma hora enjoa, o disco precisa mudar, mas para elas tanto faz, desprezando alguém, sendo arrogante, esse é o foco, o objetivo, e aí a mesma historinha de sempre. Certa idade eu casei e ninguém na família casou,
conto que comprou um carro, abriu um negócio e ninguém na família fez isso. Eu fui o único que consegui comprar uma casa na praia. E aí fica com essa conversa que não leva ninguém a lugar nenhum. E aí fica só construindo uma imagem de antipatia para com os outros, porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa assim? Ninguém. O próximo sinal é a falta de empatia e elas são cruéis nisso. Jogam baixo, faz o necessário para o ego delas se manterem intactos. Na hora de elas ficar se aparecendo, elas não estão nem aí com a realidade da outra pessoa, das dificuldades que a pessoa teve, que está tendo ou vai ter. E aí joga na cara dela que ela tem e a pessoa não tem, que ela é a mais competente, que ela é a mais inteligente. Só que essas são dos piores tipos de pessoas e jogam dessa maneira porque cada um tem a sua realidade, suas dificuldades, seu tempo para as coisas acontecerem, mas a satisfação delas está em ver triste, ver alguém incapacitado, ver alguém oprimido porque não tem a vida que ela tem, e a satisfação delas não é conquistar as coisas, mas poder ver que existem pessoas bem abaixo do nível delas em algo. Se elas veem alguém precisando de algo, elas não ajudam, querem guardar todo o conhecimento que elas adquiriram para elas e elas nem acabam percebendo que a vida delas é muito pequena. Vai ser de muitos poucos resultados por terem uma mentalidade pobre assim. Gostou desse vídeo? Compartilha no grupo aí do seu celular. Um abraço e até a próxima.